Imagine que sua rede de contatos não é apenas um conjunto de conexões, mas uma estrutura viva que pode abrir portas, impulsionar sua carreira e trazer oportunidades que sozinho talvez você nunca encontrasse. Mas como construir e manter uma rede assim? E mais, será que você está fazendo um networking de forma que ele realmente faça a diferença no seu futuro? Hoje, vamos direto ao ponto, meu povo. Networking não é só sobre estar em eventos ou ter um perfil no LinkedIn. É sobre criar uma rede que contribua para o seu crescimento e, ao mesmo tempo, ofereça valor genuíno para quem está ao seu redor. Vamos falar sobre as práticas que tornam o networking algo natural, contínuo e, acima de tudo, eficaz. Se você quer um networking que faça parte do seu desenvolvimento de verdade e seja mais do que contatos soltos pela rede, fica com a gente. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entre Linhas SA. E a pergunta que nos guia hoje é: networking, você sabe construir e nutrir a sua rede? E como sempre, não estamos sozinhos. Hoje eu tenho comigo Gabi Teco, uma jornalista, bicho criado em startups, entrevistou centenas de executivos e executivas quando foi CEO à frente de marcas como HSM Management Sloan, MIT Sloan e todos os outros Sloans que tem por aí, e nem assim perdeu as esperanças. É a nossa humana com alma de suricata. A gente tinha tirado essa linha, mas eu mantive porque eu gosto muito dessa característica da Gabi. Gabi, seja bem-vinda. É o biólogo, né, minha gente? Claro que ele não ia tirar o suricato daí, apesar dele ter destruído a reputação do bichinho mais legal que você vai encontrar na natureza, que você acha que é fofo, curioso, e foi por isso que eu me dei esse apelido, mas enfim, assista os nossos episódios anteriores para descobrir por que o suricato não é tão legal. Mas hoje não é só sobre suricatos, é sobre networking. Eu tô animada para falar sobre isso, Dé. Maravilha, Gabi. Vamos nessa. E conosco também tem um cara que ele tá com um fundo novo. Eu só queria entregar que tem um fundo novo. Reparem, é jogo dos 7 erros, mas a barba continua a mesma, galera. É um estrategista de relações públicas, carreira executiva em grandes empresas. Eu sou um fã do Pedro. Nos conhecemos no iFood. Ele já passou por Meta, por Uber e diversas companhias, especialista em campanhas de advocacy. Pedro Próquino, aqui é o nosso humano com alma de gato. E aí, turma, beleza? Eu tô super feliz com este tema, porque não vejo a hora de falar de networking, faz parte da minha vida, sempre negligenciei, mas tenho aprendido muito sobre o quão fundamental é isso, e virei como é que fala uma pessoa que fica, assim, semeando a importância das coisas por aí, enfim, reforçando, tenho falado muito com vários amigos e várias amigas sobre como o networking é importante para a nossa vida. Bom, então conheçam Pedro, o evangelizador do networking, o nosso pastor do networking. Isso, é isso aí. Boa. E eu, André Conerro, um biólogo, um empreendedor executivo, mestre, doutorando, amante de ciências sociais, que vocês já conhecem, estão cansados de saber, e um humano, dizem, com alma de labrador, que sou eu, pessoal. Hoje de camisa meio rosa, meio, enfim, diferente, mas nem tão diferente, né, Gabi? Voltei a ficar meio coxinha, pessoal. Mas tudo bem, eu fui criado na Faria Lima, desculpem, mas eu sou bacana. Aviso importante, galera, antes de começarmos, então, se você está aqui no Entre Linhas SA, para a gente é super importante que vocês curtam, compartilhem, tragam feedbacks. Para a gente tem sido um presente, até uma surpresa, no mais significado positivo da palavra, o que a gente tem recebido de carinho de vocês. Pontos de melhoria, pontos de reflexão, ajudamos algumas pessoas a refletir sobre alguns pontos. Pessoas trouxeram pontos para a gente refletir também sobre outros ângulos de vista, e essa é a proposta do Entre Linhas SA. Vamos nessa? Networking, galera. E aí, quem me ajuda? Eu tenho uma reflexão aqui que, caramba, é quem você conhece ou o que você conhece? Quem me ajuda? Será que é uma questão de ou uma questão de e? Né? Quem você conhece, o que você conhece, como isso tudo operando junto pode trazer resultados interessantes. Eu gosto muito desse assunto porque é muito comum as pessoas, amigos próximos que trabalharam comigo, observarem que eu estou circulando, né? Ontem mesmo eu estava num evento, o Pedro Próquino me perguntou, o que você foi fazer lá? Eu falei,
não tinha um objetivo específico, mas circulei, encontrei gente, e eu descobri que eu faço isso com uma certa naturalidade, assim, né, de, óbvio, puxar papo, de quando reencontro as pessoas, às vezes passo uns apertos de não lembrar o nome das pessoas, dar aquela olhada no crachá, assim, sabe? É meio tenso, mas as pessoas às vezes me perguntam porque acham que eu faço isso com naturalidade, e hoje eu entendo que faço, mas eu percebi que é porque a minha grande frase, que eu já vou começar aqui repetindo, porque ela pode drivar aqui nossa conversa, eu acredito que para fazer um bom networking a gente tem que ser interessado, interessante, jamais interesseiro, porque mesmo que as pessoas não nomeiem, elas sabem separar quando você está demonstrando interesse pelo que ela faz, pelo que ela pelo que ela pode te possibilitar de abertura de portas ou não, e quando você está sendo só um puro interesseiro de querer extrair valor sem entregar valor. Então, acho que a gente tem muita coisa para explorar aqui, é uma dor muito grande das pessoas no geral. Certo, Pedro Próquino? Pois é, eu gosto muito dessa frase, também uso muito ela na minha vida, que é o seja interessado, não seja interesseiro, né? Ser interessante eu acho que é um plus a mais, né? Um tempero, mas só de você ser interessado e não ser interesseiro já é um grande começo, porque vivemos em um mundo de pessoas, de muita gente interesseira, né? É normal a gente ir em eventos e ver aquele yada-yada da turma, só para tentar trazer a sardinha para sua brasa, ou a brasa para sua sardinha. Não sei se dá certo. Eu também tive num evento essa semana. Cheguei lá mais cedo do que eu precisava para cumprir com a minha obrigação, e parte do meu processo foi esse. Ficar lá na sala dos jurados, eu era um dos jurados desse prêmio que eu fui participar, conversando com gente, reencontrando professora de faculdade, professores de outras universidades que já tive conectado nessa vida, profissionais, cônjuges de profissionais com os quais trabalhei, conversando. Essa uma pessoa me lembrou. Você lembra quando a gente teve uma viagem muito doida que a gente fez no México? E eu nem lembrava dessa viagem, assim, cara. Enfim, é a esposa de um cara que trabalhava comigo, e a gente calhou de estar todo mundo no México na mesma época, e fomos visitar as casas de Frida Kahlo e Diego Rivera, e foi um dia muito doido, porque, cara, a gente pegou uns busões na Cidade do México para ir, enfim, tipo de conexão super importante, cria memória e cria conexão até hoje, né? Eu não vi essa pessoa há vários anos, mas acho que é um exemplo concreto. E tem muita coisa a se falar nesse episódio, eu estou bastante feliz, fiz aqui uma lista, tem um checklist sobre networking, até porque eu queria deixar essa pergunta aqui também, porque acho que é algo para a gente, às vezes, endereçar ao longo do episódio, meu querido mediador André Conejo, que é, há uns 2 meses atrás, um cliente me perguntou: como você faz para manter referência ou histórico da tua rede de networking? Eu falei, cara, sei lá, nunca pensei sobre isso, tipo, só faz. Aí ele, deixa eu te mostrar uma coisa, e abriu um programa que chama Obsidian, que tem tentado competir com o Notion, que é altamente difundido, mas o Obsidian, ele cria um mapa mental, assim, que você clica no André, e aí ele mostra, bom, eu conheço o André me apresentou para a Gabi, e aí não sei o quê, e vai fazendo um mapa mental dessa história. Eu achei aquela coisa mais doida do planeta Terra para manter networking funcionando. Deve dar uma trabalheira do caramba, mas é um jeito. Mas eu acho que é uma pergunta fundamental. Trarei dados para falar sobre isso mais para frente. Maravilha, seu Pedro Próquino. E, aliás, a gente sabe, né, cara, que no mundo que você muito transita também, que é à frente de políticas e políticas públicas e engajamento com Brasília, no caso aqui do Brasil, né, esse mapeamento de networking de stakeholders é fundamental para você iniciar uma conversa e, de novo, né, não parecer que você está toda hora retomando o fio da meada, né, às vezes eu sinto isso, assim, putz, a minha memória ela é muito fotográfica, agora nome... Passo a mesma dificuldade, Gabi. Se não tem crachá no evento, cara, me ferrei. E eu fico 2 vezes mais envergonhado quando alguém me chama pelo nome. Daí eu falo, puta merda, cara, agora eu tô devendo real na praça. Mas enfim, e já vamos explorar isso então, Pedrão, com os seus dados. Mas vocês falaram essa frase, a gente tem trazido alguns episódios que é não seja interesseiro, seja interessado e interessante. Então me parece que isso é quase um mantra para fazer um bom networking, uma boa troca, que no final o networking é
se conectar com outras pessoas, né? Cara, como que a gente se torna uma pessoa interessante? Me ajudem. Como que a gente vira uma pessoa interessante? Tema de outro episódio, né? O Pedro Procno deixou essa frase de fora, mas eu acho essa frase, essa palavra, melhor dizendo, absolutamente fundamental. E eu acho que tem uma forma de desmistificar isso que eu precisei trabalhar na minha cabeça. Eu sempre me coloquei em situações onde, honestamente, não acham que eu estou fazendo média aqui, onde eu sempre me sinto a pessoa mais burra da sala. E isso, para mim, é um estímulo, tá? Não é uma coisa ruim, do tipo, ai, pobrezinha, não sabe de nada. Mas as pessoas confundem de você ser uma pessoa interessante, você precisa falar, demonstrar seu conhecimento, dizer o quanto você manja sobre um assunto específico. E eu, aqui, em toda a minha síndrome de impostora e meu jeito de chegar de fininho, a minha arma mais poderosa para me tornar uma pessoa interessante, na minha opinião, é ouvir atentamente o que o outro está dizendo. E isso é uma coisa que é tão singela, que é tão básico, que é tão, sabe, mínimo, assim, uma coisa que a gente aprende desde criança, só que a gente não usa. E aí, você vai num evento de networking, é todo mundo competindo para quem fala mais, para quem traz os holofotes mais para si. E eu tô lá aqui, ó, ouvindo, observando, ouvindo. Quando você for falar uma coisa, você fala precisamente algo que, de fato, você enxergou, que é a demanda do outro, que é a experiência do outro. Então, se tornar uma pessoa interessante não é saber sobre múltiplos assuntos, dar 10 dicas de alguma coisa. Se você começar ouvindo bem, cara, já muda muito as oportunidades de conexões com as pessoas. Bom, Gabi, conexão é sobre o outro, né? A comunicação é sempre sobre o outro. Então, escutar o outro é fundamental. Eu concordo, eu tinha até anotado aqui, é sobre o outro, né? Eu acho que tem um ponto interessante nisso, porque usualmente quando a gente vai começar uma conversa, a gente pergunta para outra pessoa, e aí, tudo bem? E a pessoa, tudo bem, e com você? Ah, tudo bem também. E a gente fica nessa coisa blasé pasteurizada do tá tudo bem. Eu comecei a botar umas perguntas nas minhas falas, que às vezes a pessoa conta alguma coisa nova, ah, mudei de emprego, né, tô em X lugar. E aí, normalmente, a gente pergunta, e aí, como tá lá? E eu troquei isso por, você tá feliz lá? Cara, a pessoa às vezes buga um pouco, mas isso leva para um lugar diferente de refletir e falar de uma maneira muito menos usual sobre o que está acontecendo. E leva a uma conexão pessoal muito maior. E faz com que as pessoas lembrem da gente. Então, concordo super que acho que o começo de um bom networking é a gente se interessar pelo outro, escutar o que o outro está falando, né, também a falar, mas é exatamente o que você disse. Em eventos, normalmente as pessoas estão lá para se vender o seu próprio peixe, e aí é aquilo, né? Tá todo mundo vendendo e ninguém quer comprar. Mas agora, deixa eu fazer um contraponto para vocês. Assim, a parte de ouvir, puta, com certeza é fundamental, mas eu vou tentar encaixar numas caixinhas aqui, né? Me parece que ela fica bastante na frente do interessado. Então, eu genuinamente demonstro interesse. Aliás, eu vi uma pesquisa faz muito tempo, eu não vou lembrar o autor, depois eu busco, juro, essa referência. Mas que as outras pessoas, elas percebem quando você pergunta por perguntar e quando você pergunta com genuíno interesse, que é o seu ponto, né, Pedro? Do tipo, cara, oi, tudo bem, e tal. Tanto é que, às vezes, quando você põe um pouco de estado de presença, um rapport na conversa, a outra parte buga, tela azul total. Do tipo, caraca, tem um ser humano do outro lado que tá reagindo, né? E isso cria uma conexão instantânea. Mas só fazendo aqui um advogado do diabo na frente do ser interessante, né? Nós três aqui, a gente está num momento de vida, carreira, tal, que a gente tem investido mais nas nossas marcas pessoais, a gente tem ido mais a eventos, até para a gente, circular e ser conhecido sem o sobrenome corporativo, né, que tem sido muito das nossas trocas. E eu, André, percebo, e eu tenho feito cada vez mais palestras e dando aulas, seja na USP, no meu doutorado, seja em outros eventos de congresso e tal, que o fato de eu saber profundamente um assunto me torna uma pessoa interessante também. Eu entendo que tem aqueles lugares de puta que saco, olha lá, o cara tá se vendendo e tudo mais, mas grande parte do meu último networking, sei lá, via LinkedIn, pessoas que me buscaram ativamente, veio de pessoas que estavam nas plateias ou nas salas de aula que eu estive, enfim, palestrando, e pessoas que se interessaram pelo meu conteúdo. Então, assim, não é que o que a gente sabe tem que descartar, né? Ele ainda é válido pra caramba e a gente tem que dosar, talvez. Faz sentido para vocês? Eu acho, Deck, né, é um dos caminhos.
Porque senão fica parecendo que você só pode ser interessante se você tiver um conhecimento profundo sobre algo, sabe? Que eu acho que esse é o grande receio de quem diz não saber fazer networking. Fala, mas eu não sou exatamente especialista. Eu acho que se não é o conteúdo, às vezes é a forma. Eu acho que eu acabo indo muito pela forma, né? Meu jeito, às vezes, de fazer uma pergunta ou de contar um causo, trazer uma cultura popular, um fato do Big Brother, enfim, às vezes não é. Eu sempre me encontrei mais nesse lugar como generalista, né? Eu não tenho um conhecimento profundo de um único assunto, mas eu já tive experiências muito interessantes de pessoas ou comentarem de mim e falar, nossa, a Gabi, ela é interessante, ela tem um jeito, e às vezes eu não falei nada na conversa, olha que doido. Você manter uma pessoa falando é uma habilidade que poucas pessoas têm, viu, gente? E só o fato de você, de fato, aí sim, estar interessado e manter o outro falando, o que ele acha sobre você nossa, que pessoa legal. A pessoa não sabe nada de mim. Mas, nossa, que pessoa incrível. Todo mundo quer atenção. Quando você dá atenção, as pessoas te acham incrível só que você está dando atenção para elas. Mas eu acho que a questão do repertório, para mim, é fundamental. Para a gente ser uma pessoa interessante, né, é fundamental a gente ter repertório. E aí você pode ter repertório sobre uma coisa específica, tudo bem. Ou você pode ter um repertório mais amplo. Eu também, assim como o Gabi, sou uma pessoa que tem um repertório um pouco mais amplo. Eu sou um pouco de muita coisa e não muito de poucas coisas. Então, eu sou menos técnico específico sobre uma coisa ou outra. O que me permite falar sobre assuntos diferentes, às vezes trazer coisas de frentes diferentes e fazendo conexões, o que para mim é interessante, eu gosto, as pessoas acham incrível quando eu faço algumas conexões que não são óbvias ali na conversa. Mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio também para ser interessante entre essas coisas fúteis e saber do Big Brother, e eu sou a pessoa que rema contra, eu falo, cara, Big Brother começa assim, eu fecho a internet, não liga a televisão. Enfim, pô, mas você fica fora do mundo 3 meses, né? Porque são 100 dias, meu amigo, não dá para assumir 100 dias. Então, assim, você sabe, querendo ou não, você sabe. E quando eu estiver passando o Big Brother, a gente estiver gravando, eu vou dar exemplo e você vai ter que saber por mim. Eu vou boiar, mas vou adorar receber um update, um clipe diário sobre o que aconteceu no Big Brother. Mas ter essa questão da cultura útil e inútil é super importante, senão a gente fica nas mesmas rodas, falando dos mesmos assuntos, de forma super monotemática, e aí não deixa de ser interessante, começa a ser um troço tipo, tá todo mundo lá cumprindo tabela e fim. Uma das coisas que eu mais me orgulho é de conseguir ser lembrado por pessoas depois de muito tempo, e as pessoas, puta, lembra daquela situação que a gente viveu? Isso eu acho que é legal, né? Deixa eu te contradizer, porque no comecinho você falou que você negligenciava isso, e eu quero lembrar ao nosso ouvinte, quem está nos assistindo, que esse podcast só existe porque Pedro Procno conectou esse trio. Então, assim, culpa dele, gente. É o networking dele que fez isso acontecer para vocês verem como ele mente. Ele é mentiroso. Brincadeira, amigo. A gente gosta muito, tá, de você ter feito isso. Completamente aleatório, né? Gabi, André, vamos tomar um café que vocês precisam se conhecer. Por quê? Não sei. Mas então, mas olha só que legal, né? Porque a sua conexão, Pedro, na verdade, você foi o catalisador, aquele reagente químico que acelera uma reação química que era inevitável, que era sair esse podcast, cara. Então, a sua capacidade de perceber, puta, pera lá, o André tem um jeito de enxergar o mundo que talvez seja em parte similar, mas e talvez complementar ao da Gabi. E tem uma necessidade que todo mundo estava a fim de fazer esse negócio, só que a gente não ia fazer sozinho, a gente só ia fazer com os doidos. E aí você percebeu essa necessidade que essas partes você tinha que orquestrar para conseguir fazer, né, cara? Então, me parece que, pegando esse exemplo super feliz que você trouxe, Gabi, também parte do networking é isso, né, caramba? Eu vou chamar de sonho, uma visão, um objetivo, não consigo fazer sozinho, preciso de partes para me ajudar. Cara, isso é networking também, concorda? E tem gente que vende networking, né? Não vamos esquecer de João Dória, ex-governador aqui de São Paulo. Cara, o cara construiu um império baseado em vender networking. Fim. É isso que faz a Dória. Dória, como é que chama o negócio? Esquecendo da Dória Associados. O Lead. Que é do Dória Associados, da empresa, coisa. Mas é isso, ele vende networking, concorda? Sim. E cá entre nós, tem seu valor, né? Vocês sabem dessa história que eu contei para vocês, mas, sei lá, só pensando alto, né? Muito me parece que grande parte do nosso futuro, ele é determinado ele é uma função,
Olha só o que eu vou falar. Acabei de pensar. O nosso futuro, as oportunidades futuras, ela é uma função do que eu sei, de quem eu sei e por onde eu trafego, por onde eu transito. Eu já contei para vocês essa história, né? Num dos últimos trabalhos que eu tive como executivo de empresa, cara, eu conheci o meu chefe no canil do meu cachorro. Do tipo, eu sabia quem ele era, ele não sabia quem eu era. Eu transitava num canil que esse cara transitava, e quando eu encontrei e vi a oportunidade que foi meio dada pela sorte, pelo acaso, cara, eu fui lá e aproveitei. Oi, cara, meu nome é André, tal, 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 te vi aqui, tal, 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 minhas habilidades, cara, adoraria que a gente trabalhasse junto um dia. Deu 2 semanas, esse cara, a gente trocou o WhatsApp, ele me ligou, deu 3 semanas, eu estava nessa empresa. Então, assim, era o que eu sabia e onde eu estava trafegando e navegando, que é um pouco do que você trouxe, que o Dória e esses grupos de networking entregam, né? Porque no final eles ajudam o acaso a acontecer. Sei lá, tô pensando alto. Acho que faz sentido. Mas daí eu vou votar, mas será que isso também não está atrelado? E aí eu vou trazer um ponto relevante aqui para a gente falar e refletir, tentando tirar a gente da nossa bolha. Será que isso não está atrelado aos ambientes em que a gente tem acesso? E daí pensar que networking é muito mais sobre ter acesso a ambientes do que vontade de estar em ambientes e fazer essas conexões que são necessárias? E aí a cabeça começa a dar um nó, porque nós estamos falando que pessoas com acesso conseguem ir muito mais longe ou ter um network muito mais poderoso do que outras pessoas. Acho que o LEAD é um excelente exemplo disso. Mas, bom, vamos lá, Gabi, queria te ouvir antes de eu fazer uma colocação. Não, eu enquanto vocês falavam, eu já estava com isso na cabeça. Pô, eu acho que por onde eu transito, eu fiquei com essa frase na cabeça, que a gente sabe que alguns tipos de pessoas, alguns espaços permitem alguns corpos que não permitem outros corpos, e que eu acho que aí a gente entra num problema que aí a gente abre um outro universo, né, de desigualdade, de problema de acesso, de falta de diversidade, porque a gente até citou isso em um outro episódio, que eu dei o exemplo para vocês de quando eu liderei uma empresa de recrutamento e seleção de jovens profissionais, trainees e estagiários, ainda numa época onde se você não tivesse estudado numa faculdade top de linha, nem acesso àquele perfil de vaga você teria. Portanto, você não teria a oportunidade de começar tua carreira e transitar naquele tipo de ambiente. Hoje isso vem mudando, mas ainda a passos muito lentos. Então, eu acho que tem uma demanda social não desprezível para a gente tratar de tema networking, que deixa tudo mais complexo, mas não dá também para simplesmente ignorar e achar que todo mundo vive na mesma bolha, né? Então, acho que é por aí que você viajou e eu fui junto, viu, Próquimo? Posso, André? Você vai mudar de assunto? Porque eu queria fazer alguns comentários aqui. Não, então vai lá. Porque, total, mas eu acho também que, resguardadas todas as devidas proporções, é possível a gente batalhar o nosso caminho para fazer isso acontecer. Tem um exemplo, não vou falar dele, mas é um exemplo concreto de um amigo que vem de uma classe social muito baixa, e que tem conseguido construir, chegou no ponto de conseguir uma bolsa numa universidade top de linha, por networking, por ir construindo isso e fazendo essas conexões e conseguindo navegar esse ambiente. Claro, acho que é um exemplo dentro de um universo diferente. Mas pensando sobre a minha realidade, eu quando era moleque de faculdade, isso há vários anos atrás, quando eu comecei, a gente não existia, ou a rede social do momento era o Orkut, acho que isso entrega bastante. Eu fazia um pouco desse papel, claro, resguardado também todos os privilégios que eu tenho, de me enfiar em eventos que eram lançamentos de livros da área, que tinham pessoas de mercado, palestras, qualquer papagaiada dessa que acontecia no ambiente do meu universo profissional, e eu me enfiava, e não só me enfiava para ir lá, mas eu tentava minimamente me informar e me esforçar para fazer conexão
com as pessoas de níveis muito maiores. Então, eram CEOs de agências, eram professores de outras universidades, e eu me esforçava muito para conseguir criar uma conexão importante com aquelas pessoas, que foi o que me levou a criar um blog de comunicação depois e chamar 10, 11 pessoas para escreverem naquele blog, todos aceitaram, e eram todos profissionais de altíssimo nível do mercado naquela época, que eu nunca achei que iam embarcar numa ideia minha, né? Claro, de novo, né? Falando aqui do espaço aonde eu estou falando, mas eu acho que é possível fazer isso de maneira estratégica, que não depende só de onde você está. Você pode se esforçar para entrar em outros ambientes, e acho que isso, com o passar dos anos, torna-se cada vez mais simples. Não é fácil e nem está no ponto onde deveria estar, mas isso vem ficando um pouco mais tranquilo ao longo dos anos. Faz sentido? Boa, Pedrão. Para mim faz total sentido. E o que você trouxe também, Gabi. A provocação que eu ia fazer para nós, como grupo, é muito semelhante ao que nós discutimos no tema de política, quando a gente falou dessa temática, né? Política, cultura e tal, né? Que tem um mundo como a gente gostaria que ele fosse e tem um mundo como ele está. Não significa que a gente não tem que fazer um esforço para mover rumo a um mundo que a gente tem mais orgulho, que seja mais ético e que a gente queira deixar de legado para os nossos filhos, né? Mas a gente também não pode deixar que o politicamente correto limite a nossa análise do que o mundo é. Então, poxa, é óbvio que se eu tiver acesso a jogar golfe no Fazano Boa Vista, eu vou conhecer presidentes de empresa e de conselho que eu não conheceria, sei lá, indo para qualquer outro lugar, andando no metrô aqui na Sé. Fatos da vida é o que é. E se eu conseguir furar a bolha, acessar esses lugares para ter acesso a esse networking, mesmo que eu ainda não pertença, acho que é esse ponto que o Pedro trouxe, né? Poxa, eu entrava em eventos que não necessariamente eu já estava lá, eu pertencia, mas isso me ajudou estrategicamente a acelerar. Então você meio que hackeou o sistema, né? E fatos da vida é isso. No final, se as oportunidades futuras, elas são uma função do que sabemos, de quem conhecemos e onde a gente consegue transitar, que foi mais ou menos o que eu falei, cara, então a gente tem que montar estratégias para conseguir furar essas bolhas e ser visto de uma certa maneira, né? E aí eu acho que tem 2 pontos interessantes aqui para a gente recortar, né? Tem o estar físico nesses lugares e o mundo digital via LinkedIn, essas plataformas que também nos ajudam a criarmos conteúdo, a sermos vistos, a conectar com outras demandas que a gente não teria acesso, né? Só que me parece que são estratégias diferentes também, né? O que vocês acham dessa bagunça que eu acabei de colocar para vocês? Eu acho que são estratégias diferentes, mas elas podem funcionar muito bem de forma complementar. Só amarrando o ponto anterior, eu acho que eu falei isso num outro episódio também, é só a gente não esquecer que tem gente que precisa pedalar mais. Acho que é só esse meu ponto, entendeu? Acho que quando a gente trata desses assuntos, entendendo nossos privilégios, sabendo que tem gente que precisa pedalar mais para furar essas bolhas. E eu acho, e aí fazendo até pegando os exemplos que vocês já trouxeram, né? O Proc não falou do LEAD, que é esse grupo, eu não sei se é no Brasil todo, mas em São Paulo é muito forte, né? Brasil todo. Que são grupos que reúnem empresários e que foi fundado pela família Dória, e que, enfim, quem se relaciona lá, você faz parte de um grupinho, que, de fato, se a gente faz numa perspectiva, numa linha do tempo, no passado, eram espaços físicos, grupos físicos, era o título do clube. Vocês lembram disso, gente? Eram castas, né? A gente tem castas em São Paulo, nos grandes centros, a gente tem castas que é assim, a escola que você estudou, portanto, a escola que você estudou, teu sobrenome na escola, que conecta com todo mundo que você pôde conviver ou não. Então, quando a gente faz um recorte bolha bem bolha, a gente sabe que o próprio ambiente te proporcionava esse tipo de acesso. Hoje em dia, com o avanço, obviamente, da tecnologia, das redes sociais, a forma da gente se conectar também está mais democratizada. Você não precisa necessariamente estar no clube tal, com o título de sei lá quantos milhares de reais, para poder conhecer um presidente de empresa. Dá para fazer isso digitalmente? Dá. Precisamos de muita estratégia, né? Acho que a gente precisa também não achar que é do dia para a noite, criei uma reputação digital e agora sou assim admirado por todos
os CEOs das 500 maiores empresas do Brasil. Então, essa é a boa notícia, tá, gente? A gente já está aqui considerando todos os fatores socioeconômicos, dizendo, né, que a gente sabe que tem mais dificuldade ou menos a depender do seu CEP, de onde você nasceu, da sua condição, etc e tal, mas que também existem formas, e dado que a realidade é o que é, como é que a gente caminha no sentido de poder fazer essas conexões, nutrir a nossa rede e fazer com que essa rede nutrida nos abra novas portas. Acho que é meio por aí. Eu queria botar um elemento aqui nessa coisa, que vai botar agora uma doideira, porque eu acho que tem tudo a ver com todas essas coisas. Eu estou tentando procurar, mas aqui, pronto, achei e estou com base científica para falar sobre isso. Quando eu trabalhei na Meta, a gente discutia muito lá dentro, na época, sobre como era criado o newsfeed. Newsfeed é quando você abre o Facebook, é aquele negócio que aparece ali, um bando de informação. Hoje é a sua timeline do Instagram, é a sua timeline, é o TikTok menos, né, porque ele tem uma lógica diferente ali de funcionamento, mas principalmente a sua timeline do Instagram, eventualmente do Twitter também tem umas lógicas diferentes, mas Instagram e Facebook utilizam essa mesma lógica, que é, você tem milhares de amigos e conexões, mas você tem um grupo reduzido de pessoas que aparecem naquele ambiente. Se a gente extrapolar isso para a sociedade, é a mesma coisa. Eu tenho milhares de amigos, mas tem um número limitado de pessoas com as quais eu lembro na memória rapidamente, ou eu mantenho mais fresca na minha memória o tempo todo. E aí, a teoria de Dunbar sugere que os humanos podem manter aproximadamente 150 relações sociais estáveis por vez. E é o mesmo número que eu tinha na cabeça de quando a gente trabalhava, quando eu trabalhava lá na Meta, que é, uma pessoa consegue, grosso modo, lembrar de forma rápida e profunda de mais ou menos 150 pessoas. Se a gente começar a mapear aqui, cada um fizer esse exercício, vai colocar primeiro família, tá, melhores amigos, tá. Colegas de trabalho, já vai começar a chegar perto ali desses 150. E aí, para você expandir, você vai ter que começar a pensar e lembrar, e aí é a famosa lista de aniversário, né? Vamos convidar para a festa de aniversário. Quantas pessoas vamos convidar? Não sei. E aí você começa a fazer a lista, a hora que você vê, tá quilométrica, e aí você vai por afinidade, né? Olha só a referência do Big Brother, Gabi. Diminuindo. Ganhei um parabéns da Gabi. Por que eu estou dizendo isso? E por que, para mim, essa teoria de Dunbar ela é importante? E aí a gente precisa conectar com todos esses outros negócios. Porque ao longo da minha vida, eu falei que eu negligenciava o networking, a gente pode falar daquilo, mas principalmente na história mais recente, eu tenho tentado pensar em como que eu me torno uma das 150 pessoas de cada uma das pessoas com as quais eu me relaciono e me interesso. E aí o jogo muda de figura. Porque para eu ser uma dessas 150 pessoas, eu preciso ser uma pessoa interessante ou relevante para este outro. Logo, o ponto que a gente falou lá no começo se torna ainda mais crucial, sobre ser sobre o outro, essa comunicação. E isso funciona tanto na vida offline quanto na vida online, que é, se quero ser uma pessoa influente no meu meio, como me torno uma das 150 pessoas que o algoritmo vai mostrar na timeline dos outros. Cara, que estudo legal, Pedro. Eu não conhecia dessa teoria de Dunbar, é isso? Parece um negócio de Hogwarts, assim, tipo... Eu ia falar isso, Dumbledore. Exato. Bom, então, segundo a teoria do Dumbledore, que o Pedro trouxe da J.K. Rowling, uma seríssima cientista, ela é inglesa, tá, gente? Depois vocês procurem lá. Mas se você for um trouxa, você não vai achar. Então aí em dia com a cultura. Acabaram de levar uma teoria gigante, essa fala maravilhosa sobre conexões para Harry Potter, velho. Cara, e eu acabei de fazer o quê? Virar uma das 150 pessoas. Não, uma das 150 pessoas mais relevantes dos fãs de Harry Potter. Tá aí, acabou. Isso, aí você entrou na minha listinha, Dé, porque eu sou uma delas, então... Boa, Gabi. Mas, Pedro, brincadeiras à parte, cara, puta, que teoria legal, cara. E de uma certa maneira me lembrou também da potência do nosso networking, né? Eu não lembro se era exatamente esse o número, e eu não sei quem foi o cientista que trouxe, mas eu me lembro de uma teoria de que todos nós estamos a 7 conexões da Rainha da Inglaterra, né? 6 conexões? Estamos a 6 conexões da Rainha da Inglaterra. Então, caramba, de novo, a gente sabe que nem todo mundo está saindo do mesmo lugar, em termos que um tem que pedalar mais do que o outro, mas, cara,
o seu networking já tem algum valor ali que você precisa entender até onde que ele pode te levar, né? E explorar no sentido mais positivo da palavra, de ir lá e entender, explorar, né? Não de tomar para si, mas o como que você pode usar já esses canais, né? Então, me veio muito nisso, cara, porque grande parte dos meus últimos trabalhos, cara, tanto no mundo CLT até agora como autônomo, vieram de networking. Não vieram mais de alguém que, sei lá, puta, ó, li um post no LinkedIn e eu tô te ligando para isso. Não, veio através de uma ou duas pessoas de distância que recomendaram o meu trabalho, né? Então, esse seu ponto é muito relevante, Pedro, e me parece que quanto mais sênior e mais cargos de confiança você vai galgando, puta, isso definitivamente vai pesando mais, né? Vocês têm histórias parecidas? Eu só fiquei preocupada se a rainha da Inglaterra é a Elizabeth, porque no caso ela já passou dessa para melhor, e aí eu não queria estar conectada com ela, não. Assim, só porque você trouxe esse termo. O André não leu o jornal. A rainha Elizabeth morreu? Ai, gente, a gente tá assim, ó. Quando o nível de piada tá alto, pra mim é o melhor episódio sempre, né? Não, sério mesmo. A teoria dos 6 graus de separação é a teoria do psicólogo Stanley Milgram. Pronto, olha lá, o outro professor de magia de Hogwarts, então tá tudo em casa. Mas, gente, brincadeiras à parte, vocês têm essa percepção também aí que os últimos contatos, trabalhos relevantes, de qualquer forma de trabalho, vieram via networking para vocês também? Eu tenho esse dado fácil porque eu não tenho um currículo de quantidade de empresas muito grandes. Então, eu trabalhei, depois que estágio, né, trabalhei em 4 empresas. A primeira, eu fiz entrevista porque eu tinha 20 anos. O resto foi tudo networking, as últimas 3. Cara, 100% das minhas conexões foram baseadas em networking. Primeiro estágio da minha vida. Puta, minha tia me mandou falar com um cara que ele queria me convencer a não fazer relações públicas. Não deu certo. Enfim, eu era um panaca, não tinha nada na vida, era um moleque, saí do colégio, estava entrando na faculdade. Aí esse cara um dia me liga e fala assim, tem uma cliente minha que está procurando um estagiário cru. Vai conversar com ela. Cru. Era uma pessoa para treinar. Primeiro estágio, Unisys, Fabiana Rossato, minha primeira chefe, até hoje lembro. De lá, coordenadora da faculdade, você está procurando estágio? Vou te indicar para uma ex-aluna minha, Burson Masteller, segundo estágio. Na verdade, acho que só no Banco Real que eu me candidatei à vaga e fiz o processo. E depois no mercado também tudo indicação. E acho que essa é uma conexão super interessante, que foi como é que eu fui parar na Uber, que foi networking puro, assim. Eu voltei do intercâmbio em 2004. E estava em agosto. Você não era mais um jovem cru. Não, era pior do que cru, né? Estava esperando para fazer vestibular, que não tinha nada para fazer, né? Então eu fazia cursinho, tipo, aleatório. E nesse meio tempo eu falei assim, vou ganhar um dinheiro, né? Acabei de voltar lá dos Estados Unidos, estou com inglês bom, vou ser monitor de acampamento. E tem um acampamento aqui em São Paulo chamado English Camp, que tem monitoria tanto para crianças quanto para adultos. Para desenvolver o inglês, só se fala inglês. Então eles pegam muita molecada que, né, quer ganhar um dinheiro e praticar o inglês. Beleza. E aí eu fui trabalhar lá no English Camp, conheci a Sandra Urioste, que é a dona do acampamento, uma das donas, né, do acampamento, que é uma empresa familiar. Beleza, e fui, tal, não sei o que, aí comecei a estagiar, aí toda vez que eu tinha férias, que eu ficava entre estágios, não sei o que, eu ia lá, passava uma semana, enfim. 10 anos depois, 2014, Sandra Urioste me conecta, me mandou uma mensagem, falou assim, cara, preciso te conectar com uma menina que foi também monitora nossa aqui no English Camp, ela é mexicana, super legal, vocês têm tudo a ver. E aí me conecta com Tio Paniagua, uma mexicana. Conversa vai, conversa vem, eu lembro do dia que eu fiz essa conversa com essa menina, eram tipo 11 horas da noite no Brasil, porque no México era bem mais cedo, e era tipo, quando você tiver cliente que quer vir pro México, você me avisa, quando for o contrário, eu te aviso e a gente faz negócio. Beleza. Passou uns meses, ela me botou em contato com um cliente, a gente fez um trabalho que foi ok, e eu falei, bom, acho que é isso, né? Terminou. Passam uns meses, em 2014, ela me mandou uma mensagem. Escuta, saí lá da minha agência. Estou trabalhando numa empresa agora, eu não sei se você já ouviu falar, chama Uber. Quer vir trabalhar aqui? Tem uma vaga aberta no Brasil, isso é 2014. E eu, imagina, ninguém liga pra essa merda aí, ninguém sabe que empresa é essa, né? E foi assim que eu fui parar na Uber. Ou seja, uma conexão. Levou 10 anos para me fazer uma segunda conexão que me levou para a empresa que, fez uma diferença gritante na minha carreira até hoje. Esse é o nível, eu acho que conexões, às vezes, completamente fora do mundo
corporativo ou da loja, a gente fala assim, isso aqui não tem nada a ver. E, cara, fez uma diferença gigantesca na minha carreira e na minha formação como profissional. Pedro, que história animal, cara. Obrigado por compartilhar de verdade. Fica evidente, cara, que um contato interessado e interessante, ele é um investimento no futuro. Às vezes aquilo pode não dar em nada. E o ponto é, às vezes é só uma boa amizade ou uma história para aquele momento, só que às vezes é a chave do portão para você entrar na próxima startup que vai ser um unicórnio aqui no mundo, né? E você sabe, cara, que a sua fala ela é tão legal porque eu tenho essa mente científica, de método, desse rigor e tal, porque, cara, quando você faz doutorado, você tem que ser treinado para essas porcarias, assim, né? Com todo carinho e respeito. Mas tem um lado meu, eu vou chamar mais de esotérico, cara, que algumas respostas eu não busco nos livros de ciência, né? Eu busco em literatura, busco em poesia, busco em outras coisas. E, cara, um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida foi minha mãe que me deu, quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos de idade, e o nome desse livro se chama Profecia Celestina. Vocês já ouviram falar desse livro? Cara, história longa curta. Tem o filme, mas para variar, o filme é terrível e o livro é simplesmente maravilhoso, assim, né? Diferente de Harry Potter, que assim, o filme é bom, cara, e só que ler o livro é muito mais legal. Enfim, não me odeie, Gabi, não me tire da sua lista dos 150. Mas cara, esse livro... de Harry Potter, então eu tô achando zero graça nessas piadas de Harry Potter. Puta, cara, você é muito... Aí, é o gato, é muito bad vibes mesmo. É a professora McGonagall, é dureza. Mas, enfim... E esse livro da Profecia Celestina, história longa curta, é um romance, uma história de umas pessoas que acham um manuscrito no Peru, e esse manuscrito, enfim, ele tem os X passos para a ascensão espiritual, né? E o primeiro passo é o seguinte: não há coincidências, só há sincronicidades. E o ensinamento desse livro, desse primeiro passo para a ascensão rumo à espiritualidade, é que quando você acha que aqueles encontros completamente, entre aspas, ao acaso, sem querer, improváveis, como esse seu que você trouxe, Pedrão, cara, é seu papel, o universo está te dando uma oportunidade de você aprender alguma coisa com aquele momento ou fazer uma conexão significativa. E então eu fiquei com isso, e essa crença, se eu posso colocar dessa maneira, guiou muito da minha vida, assim, e apesar de eu buscar tomar decisões baseadas em fatos e dados, é o que eu falei, cara, o meu último chefe eu conheci no canil do meu cachorro. E na minha cabeça foi assim, cara, alguma coisa tem ali para eu aprender, alguma coisa tem ali para eu me conectar. Então a sua história ressoou muito comigo, Pedrão. Vocês já tiveram esse tipo de, cara, improbabilidades, coincidências malucas, inexplicáveis que mudaram a vida, a carreira de vocês? Além dessa do Pedro, você teve, Gabi, alguma coisa assim? Gente, aí vocês foram para um lugar muito doido. Eu não consigo pensar num exemplo prático, porque enquanto você falava, e eu fiquei até emocionada, assim, porque eu acho isso lindo. Eu tenho um lance, você falou de meio esotérico, eu tenho um lance com a energia das pessoas, assim. Puta, quando bate a energia... Eu não sei explicar, é uma intuição, é um trem que a gente não explica. Acho que todo mundo tem um pouco disso, a gente só precisa estar atento a esses nossos sinais, né? O que ficou para mim, aí fazendo talvez um pouco de advogado do diabo aqui, até pelo exemplo da experiência do Próquino, porra... monitor de acampamento, já veio aquela energia, aí energia labrador, não energia gato, sabe? O tio da música que grita, que sobe em cima do banco, fala 1, 2, 3, a galera fala 4, aquela coisa. Então, assim, olha onde eu fui, olha onde a cabeça foi. Eu vou falar com você agora, introvertido. Eu sei que você pode ter pensado, meu Deus, mas como é que eu jamais seria uma pessoa que chegaria no canil e falaria, oi, prazer, eu sou André, ou eu jamais seria um tio de acampamento. Como é que eu faço networking sendo uma pessoa introvertida? Porque, cara, é difícil começar conversas. Aí eu queria dar um exemplo que, assim, aconteceu comigo. Hoje eu tô mais pro lado extrovertido, mas eu tenho uma alma tímida, tá? Isso é uma outra história. É outra história, tá todo mundo negando, assim, fazendo não na tela, mas isso é uma outra história. Olha só, primeiro, anota aí, introvertido, extrovertido, qualquer pessoa, qualquer classificação que você tiver. Primeiro
item importante para se fazer um bom networking e ser uma pessoa interessante e interessada. Olha que simples, hein? Poderoso. Seja bom de serviço. Cara, você está entregando um serviço merda? Desculpa. Não tem networking que salva. Mentira, a gente já falou de política, né? Talvez ali na política, só dando um somebody love, talvez você se inclua nessas 150 pessoas. Mas aí lembre-se para que é um ambiente muito específico, numa política muito específica. No geral, quer ser lembrado positivamente, entregue um bom serviço, porque se você fizer isso já é meio caminho andado. Os meus últimos empregos foi networking de a empresa que depois me contratou para... O André não para de rir. A empresa que depois me contratou para ser CEO dessa empresa de recrutamento e seleção foi minha fornecedora. Eu era diretora de RH e estava contratando uma empresa. E a sinergia bateu, a emoção bateu ali, fui para lá. Aí depois, olha que doideira, depois eu prestei serviço como empresa de recrutamento e seleção para uma empreendedora que tinha uma startup ali num setor específico. Ela me conheceu, ficou encantada e me levou para trabalhar com ela como diretora de marketing e RH da empresa dela. Então, assim, não foi indo fumar charuto com os brothers, tomando um uísque, entendeu? Foi fazendo um bom serviço. Então, introvertidos, por favor, não foi uma indireta, juro. Por favor. Introvertidos? Fumem charuto? Não fumem. Entende que, assim, é uma questão também de você ser lembrado, não precisa... Que nem mamãe dizia, pendurar uma melancia na cabeça e se aparecer. Faz um bom serviço, as pessoas vão lembrar de você. Desculpa, me alterei. Tomei mó indireta, André. Cara, você tá fumando muito charuto, Pedro. E ainda, cara, lá no beco diagonal, cara. Cara, mas a Gabi falando, eu fiquei com tanta coisa na cabeça, tirando o charuto. E vocês me interrompam se eu estiver monopolizando esse bagulho. Mas, Gabi, vou dizer uma coisa. Cara, a nossa conexão foi feita há 12, 15 anos atrás, sei lá, quantos anos a gente passou sem se falar? E aí, muito. O ano passado, 10. Gabi, vamos almoçar, vamos tomar um café, vamos encontrar lá no shopping Vila Olímpia, não foi isso? Que foi o primeiro papo que a gente teve. Foi. E aí, esse ano que a gente fiz essa aproximação com o André, o que faz todo sentido. Mas você falou sobre ser introvertido. É que a gente confunde, às vezes, a introversão com a introspecção, né? São duas coisas distintas. Eu já fui muito introvertido. Eu era uma criança que não conseguia conversar olhando no olho das pessoas. Muito envergonhado, né? Fui fazer teatro, isso me ajudou muito nesse processo. E eu sou uma pessoa, por isso que o meu apelido é que chegou o dia de contar porque que eu sou o gato, gente, dessa história. Entendeu? Eu sou uma pessoa que não gosta de gente. Gatos não gostam de pessoas. Gatos são um animal plug and play. Você põe água e comida e ele vai, entendeu? Não é igual cachorro que precisa do cafuné, etc e tal. Eu sou uma pessoa que não gosta de gente. Eu gosto de ficar na minha casa, sozinho, escutar música. É assim que eu me reenergizo. Gente, qual que é o hobby do Pedro? Mergulhar em caverna, ou seja, sozinho, no silêncio, no escuro. Exatamente. É tipo o sinal, não enche a porra do meu saco. Total. Leave me alone. Cara, e para mim, a gente falando sobre bateria social, eu tenho uma bateria social que vence. Eu tive uma vez um casamento com a minha atual namorada, e aí uma hora eu virei para ela e falei assim, eu vou lá fora ficar quieto um pouquinho, daqui a pouco eu volto, para tentar dar uma recarregada na bateria. Então, para mim, fazer networking é um esforço, porque é sobre me relacionar, me expor, conversar, interagir, e isso é desgastante para mim. Eu chego em casa depois de um evento, eu estou moído, assim, exausto. Agora, principalmente depois de sair do mundo corporativo, eu acho que vocês vão concordar comigo, minha pergunta que ficou ressoando na minha cabeça e me trouxe ainda mais a importância do fazer networking, justamente porque eu venho falando tanto disso com pessoas que eu conheço, que é: quem é você sem o seu sobrenome corporativo? E quem é você sem o seu sobrenome corporativo, para mim, olha lá, Freud na mão de Gabi, é justamente parte deste você ser alguém sem o seu sobrenome corporativo tem a ver com o seu networking. As pessoas que atendem o seu telefone quando você não tem um sobrenome corporativo são as pessoas com as quais você criou boas conexões. E isso é fundamental, porque
vivi isso na pele. Pessoas que eu achei que estariam lá, não estavam lá depois que eu perdi meu sobrenome corporativo. Logo, eram relações baseadas em interesse e não relações legítimas. E me leva para 2 últimos exemplos, eu paro de falar, prometo, que são, depois de ter saído do iFood lá no layoff do ano passado, eu também tinha um fornecedor lá, que 1 ano depois do meu layoff, me liga e fala, vamos tomar um café? Tô criando um negócio novo, queria alguém para montar esse negócio para mim, quer vir trabalhar comigo? Não teve processo de entrevista, não teve nada. 1 ano depois, tipo, matador assim, ó, batata. E foi um dos projetos que eu peguei. E mais do que isso, agora também eu tenho trabalhado para um cliente num processo de consultoria que envolve um relacionamento forte em Brasília, não com políticos, mas com jornalistas. Enquanto eu estava numa empresa, eu fiz essas conexões, anotava quem eram as pessoas que eu estava me encontrando, porque 150 e a gente perde, e aí podemos falar daqui a pouco um pouco sobre ferramenta, eu acho que eu tenho aqui também um exemplo interessante para dar, mas eu anotava essas pessoas, e aí voltei com essas pessoas e falava, olha, a gente esteve em contato em X época, quando eu estive em Brasília, a gente conversou sobre X assunto, hoje eu estou assessorando um cliente novo, que tem todo fato acontecendo, queria marcar um encontro teu com um executivo da empresa para vocês conversarem, você topa? 100% das pessoas que eu mandei mensagem lembraram, porque eu fiz a conexão, eu ajudei elas a navegarem essa conexão. Se eu falasse, é o Pedro, estava na empresa tal, nós fizemos um papo sobre X coisa em X época. Isso faz a pessoa buscar na memória. Lembra que aquilo foi um encontro legal e amigável e interessante, né? No fim do dia, fala, putz, vou dar uma chance para essa conversa aqui também. Então, criar esse network é uma relação onde você tem que também, em determinados pontos, oferecer algo e não só pegar algo também. Essa troca, ela é fundamental. Mas, para mim, são exemplos concretos do poder do networking, especialmente quando você perde o seu sobrenome corporativo. E isso é para a vida, né? Porque daí, muito legal, sobre o CNPJ que somos cada um de nós, né? Muito legal, Pedro, que a gente já falou aqui do caramba, né? Quando você perde o sobrenome corporativo e você começa a perceber de fato o que era o seu cargo e o que é o seu CPF, a sua reputação, a sua marca pessoal e assim por diante. E aí isso às vezes assusta as pessoas, né? Então, até a ver um pouco ali com o nosso episódio de política, cara, o melhor dia, aqui eu vou citar Confúcio, só que em vez de árvore eu vou pôr networking. O melhor dia de fazer networking foi ontem, o segundo melhor dia é hoje. E por quê? Cara, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E, cara, sabe que eu estava lendo um estudo, acho que eu já falei isso para vocês, né? Esse mundo de inteligência artificial, automação, Obsidian, ferramentas, tal. Cara, nada substitui a real conexão humana e a real empatia e o interesse com o outro, né? E aí chame como quiser, chame como interesse, no melhor sentido da palavra, né? De estar interessado em, chame de rapport, chame de fazer um bom serviço, chame do que for, mas, cara, invista nisso, meu, e seja uma pessoa interessante e interessada. Eu tenho N exemplos, Pedrão, e agora que eu estou um pouco mais próximo do mundo da academia, galera, essa regra vale também para o mundo acadêmico. Por quê? Porque o mundo acadêmico, olha só que informação chocante essa que eu vou dar para vocês. Ela é formada por uma espécie muito recente, muito nova, que transita aqui nessa terra faz pouquíssimo tempo, 300 mil anos, chamado Homo sapiens. E o nosso arcabouço fisiológico é o mesmo, faz 300 mil anos, essencialmente o mesmo. Cara, eu já estou no doutorado e acho que eu não posso ser jubilado, a não ser que eu mande muito mal na minha tese, mas, cara, sabe como eu passei no meu processo de doutorado, de verdade? Conectando com uma pessoa dentro da USP como aluno especial, ou seja, aluno especial é aquela modalidade nas universidades que você faz uma aula avulsa, créditos especiais, e você não está dentro do programa formal. E aí eu fiz em algumas instituições, até para conhecer as linhas de pesquisa, os alunos, o corpo docente, assim por diante. E, cara, eu me conectei muito com uma pessoa lá que acabou sendo meu orientador. Eu não vou dizer que o meu processo ele foi facilitado, mas eu tive que fazer prova, eu tive que fazer um outro vestibular, tipo uma FUVEST, puta saco, banca de avaliação. Mas o fato desse cara saber que eu existia de maneira prévia, ele com certeza falou lá dentro de que, olha, tem um cara bom, um cara que tá vindo do iFood, um cara que passou por empresa tal, o cara que já fez mestrado, e ajudou a tomada de decisão interna. Então, assim, até na academia. Agora que eu estou fazendo projeto de pesquisa, o Pedro foi uma das minhas cobaias. Cara, fazer projeto de pesquisa, onde você tem que ligar para as pessoas e falar assim, oi,
me conta a sua história na sua empresa, e aliás, eu vou gravar a nossa entrevista, mas fique tranquilo, confie em mim que os dados são anonimizados, eu não vou mandar esse vídeo para ninguém, la garantia sou eu total. Cara, é igual a tia do RH. Exato. Cara, que difícil que é conseguir fazer essa conexão. Então, até uma das frentes que tem me... assim, com sandálias da humildade, eu sou zero um pesquisador brilhante, zero. Tenho chão ainda para caminhar. Mas uma das coisas que já me diferenciou na academia é que eu consigo ter acesso à base de dados que ninguém tem acesso, que não passou pelo mundo corporativo. Por quê, Gabi? Por quê? Porque eu fiz um bom serviço. Eu fiz um bom serviço em todos os lugares que eu passei, enfim, ou acho eu que eu deixei um saldo positivo na grande maioria das interações, e essas pessoas lembram da gente, né, galera? Eu acho que... Se você for chefe do André e não concorda, deixa um comentário aqui. Né? Vai ter chuva de like, velho, chuva de comentário. Vai dar bug no sistema. Adorei. Olha só, super relevante você trazer o universo da academia, né? Porque a gente não sabe, né, quem está vendo, quem está nos ouvindo, por onde está transitando. E o ideal, se isso for possível, talvez seja pedir muito, o ideal é conseguir transitar em todos os ambientes, né? Porque as melhores conexões, elas vêm mesmo dessa improbabilidade, como já foi dito anteriormente, e acho que quando a gente for falar de algumas ferramentas, eu queria dividir com vocês como eu costumo fazer um networking, mesmo não estando tomando café todos os dias com as pessoas. Mas eu não queria, para a gente seguir, talvez daqui a pouco começar a caminhar para o fim, eu não queria deixar de fazer essa observação, porque enquanto o Próquino fazia uma pergunta absolutamente filosófica sobre quem é você sem seu sobrenome, eu trouxe aqui meu Freudzinho para dialogar sobre esse assunto. Corporativo, sobrenome corporativo. E eu acho que todo mundo que ou quando pede demissão ou quando é demitido e não trabalha isso direito, né, essa separação muitas vezes de quem eu sou e da minha identidade para além do meu trabalho, existe essa quebra muito grande, né? Porque eu por exemplo, eu estava num papel como editora de duas das maiores marcas de business do Brasil, né, operando localmente. Então, gente, óbvio, quando eu mandava uma mensagem e era a CEO da revista tal falando, as portas se abriam, ó, todo mundo estava... E aí é muito engraçado porque as pessoas realmente, às vezes era uma abordagem comercial, porque era parte do meu trabalho, mas as pessoas sempre achavam que eu ia chamar para uma entrevista, para alguma coisa assim, então era muito simples fazer as conexões. Depois que eu saí, tinham relações que eu achava que eram relações genuínas e verdadeiras, e aí a pessoa nunca mais respondeu. Então, a gente precisa fazer essa autocrítica também, sabe? Até que ponto eu estou sendo mesmo interessante, até que ponto eu estou conseguindo gerar valor, ou quem gera valor é único e exclusivamente meu sobrenome corporativo. Tem que trabalhar isso direito, porque senão, na hora que você sair, vai dar um bug e você vai se achar a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido, né? Ou seja, absolutamente uma pessoa irrelevante. Autocrítica é fundamental, mas às vezes a outra pessoa está só sendo babaca mesmo. E tem um monte, tá? E a gente sabe separar, e por isso que eu acho que foi legal o exemplo que o Próquino trouxe de como veio a nossa conexão, e acho que um dos elementos que a gente até comentou aqui, né, que fazer networking hoje, a gente tem as redes como uma oportunidade de não só estar fisicamente no local com alguém. Me corrija se eu estiver errado, Próquino, mas acho que antes do almoço veio uma certa interação ali no LinkedIn por conta da minha newsletter. Eu lancei a news, aí o Próquino, pô, Gabi, aí gostou da news, curtiu, mandou um comentário, eu, pô, não sei o quê, vamos tomar um café? Vamos. E aí, foi assim, viu? E a gente se conhecia há 10, 15 anos. E para mim, o Próquino tinha ficado uma pessoa, puta, super legal, eu participei lá de iniciativas de Todo Mundo Precisa de um RP, fui fazer palestra, né, na semana de vocês lá, e depois a gente se encontrou profissionalmente em outro lugar. A gente não precisou ficar nutrindo, assim, todo ano um café, mas de uma forma, um registrou na mente do outro que era uma pessoa bacana para se manter ali uma certa proximidade. Então, assim, às vezes não é nenhuma fórmula mágica da NASA, entendeu? São coisas assim, bom de serviço, se não for, aí lascou, já arrisca, se você não estiver disposto, aí já arrisca todo o resto, que nada vale a pena. Agora,
Vamos falar dessas dicas práticas do dia a dia? Eu tenho 3, vou começar com uma e a gente roda, se der tempo, falando Posso de só colocar um negócio antes da gente entrar na etapa dicas agora, e aí o algoritmo separa essa história, mas eu acho que é fundamental, Gabi, quando a gente... E por isso eu venho falando tanto para as pessoas, especialmente aquelas que estão empregadas, estão trabalhando em empresas, nutrirem o seu networking, porque eu vivi em um mundo, e eu falo que eu negligencio, porque quando eu estava na Uber, quando eu estava na Meta, quando eu estava no iFood, as empresas vinham para mim e diziam, aqui você é especial. Você não precisa de networking, porque você trabalha na empresa X, e todo mundo quer falar com você enquanto você está aqui. Doce ilusão minha, era verdade enquanto eu trabalhava lá, mas fui enganado, porque quando você sai de lá, você perde o sobrenome corporativo. Por isso é tão importante investir nisso, e isso eu queria deixar marcado na cabeça das pessoas. A gente pode começar, como disse o André, o melhor dia para começar foi ontem, e o segundo melhor dia é hoje. Eu hoje, como profissional, como um consultor autônomo, eu dedico 10% do meu tempo a networking. Toda semana eu estou conhecendo alguém novo, eu estou marcando uma reunião nova, pode ser um papo virtual, pode ser um café, também não dá para encher a semana disso, adoraria estar conhecendo gente nova o tempo inteiro, mas estou fazendo isso pelo menos uma vez por semana, porque essas coisas demoram, essas sementes são plantadas, às vezes demoram a nutrir. 12, 15 anos, né, Gabi? Perfeito. Eu vou começar com uma coisa que aí eu acho que você precisa, quem está vendo, nos ouvindo aí, precisa avaliar o que é aquilo que você faz bem, o seu superpoder, uma coisa que você faz quase que naturalmente, que gera valor para as pessoas e que você pode colocar isso a favor da sua rede. Eu tenho uma coisa que eu faço, e se você já recebeu uma mensagem minha, vai se identificar, eu, por natureza, gosto de fazer curadoria. O que isso quer dizer? Eu consumo muita coisa, eu leio coisas, eu vejo vídeos, eu ouço podcasts, e aí, às vezes, eu sou atravessada por um pensamento muito doido, do tipo, caraca, a Carol Genovese, que vai nos ouvir com certeza, que é uma das pessoas que eu faço bastante isso, ela vai adorar esse podcast, vou mandar para ela. Zero interesse, não quero que a Carol compre nada de mim, eu só quero que ela saiba que eu estava ouvindo e eu lembrei dela. E eu faço isso o tempo todo, eu tô lendo, tô ouvindo, os meninos aqui sabem, vira e mexe, a gente faz muito isso no nosso grupo. Vira e mexe, a gente cruza conteúdo, e é uma forma singela, sem pedir nada em troca, é você falar, fulano, lembrei daquele nosso papo, tem a ver com isso aqui, e quase que eu deixo assim, tipo, não tem necessidade de me dar feedback, falar se gostou, se não gostou, tá aqui, leia, consuma, e eu faço isso. Tem gente que depende das minhas curadorias, tá? Porque tem gente que fala, pô, você nunca mais me mandou nada. A pessoa tem um pouco de preguiça, talvez. Mas eu amo fazer isso porque é um jeito de dizer, lembrei de você e não quero nada em troca, porque eu realmente lembrei de você. Super legal, Gabi, essa sua dica de ser interessada no outro e fazer essas conexões, né? Que por mais singelas que sejam, cara, faz o dia. Meu, recentemente eu tava num puta dia saco. Eu tava voltando de uma viagem bate e volta, que eu fui pra Goiânia. E aí, cara, no voo, antes de entrar no avião, a minha cunhada e a irmã da minha esposa, ela mandou, tipo, coisa besta, cara. E aqui, óbvio que transcende o tema trabalho, né? Mas aqui a gente tá falando de conexão humana independente. Ela tem iPhone, daí ela me mandou uma memória do iPhone e faz um videozinho, né? E, cara, eu mudo muito de corte de cabelo. Às vezes eu raspo, às vezes eu deixo grande, às vezes sei o que e tal. Ela mandou um videozinho com todos os meus cortes de cabelo. Cara, eu tava voltando para São Paulo, aquilo me deu uma alegria, que eu assim, meu, quem que é esse idiota? Uma hora cabelo grande, depois bigode, depois não sei o quê. E aí, puta, eu mandei uma mensagem para ela, super carinhosa, falei, nossa, Lu, obrigado, você fez meu dia, tal, tal, tal. E a minha mensagem fez o vídeo, fez o dia dela também. Então, esses pequenos nudges, assim, essas memórias no dia a dia, cara, fazem toda a diferença para nossa qualidade de vida também, né? Transcendendo o networking aqui. Super legal esse seu ponto. E você, Pedrão, o que você tem de dicas, ferramentas, como nutrir nosso networking? Cara, eu acho que trocar memes no Instagram é um jeito muito eficaz de nutrir networking. Não, brincadeira. Mas eu acho que ali é zero networking, mas eu tenho um amigo que a gente estudou junto desde o colégio, assim, tipo, segunda série. A gente estudou junto a vida inteira. E ele, há 1 ano e meio, ele mora na Alemanha. É a nossa audiência da Alemanha. É importante dizer que nós temos aqui 12 países, pessoas que estão em 12 países diferentes nos escutando, né? Queria dizer isso, uma hora a gente traz esse print aí para comprovar. Ele é a nossa audiência, uma das nossas audiências da Alemanha. E aí, outro dia ele falou, cara, você sabe que para mim é importante isso, da gente trocar meme, porque distante é a forma com que a gente se aproxima.
E isso numa relação pessoal. Cara, ele é químico, velho. Eu não tenho nada a ver com a história dele, não sei nem falar a língua dele, tá ligado? Ele era, se eu era considerado nerd, ele era considerado o nerd dos nerds no colégio, né? Mas, e aí uma dica prática para a gente tangibilizar isso, eu até anotei aqui, André, quando eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, principalmente nessas conexões profissionais com imprensa, que era uma ferramenta aí que eu preciso ter no meu dia a dia, eu anotava o contato das pessoas na minha agenda de telefone, porque eu precisava trocar mensagem com elas depois, e eu anotava lá no campo de notas quando eu tinha falado com essa pessoa. Então, dia X, Y, Z, eu falei com ela em X ocasião sobre Z tema. Fim. Puramente isso já me ajudava. Para essas conexões um pouco menos fundamentais ou cotidianas, a me ajudar a trazê-las para o ambiente onde eu estou, né? Hoje eu uso uma ferramenta de CRM, porque eu preciso fazer isso em escala, com um número muito grande de pessoas em temas diferentes, então eu preciso fazer isso ficar um pouco mais sedimentado para mim. Agora, pessoas que eu tenho de maneira um pouco mais próxima e rotineira, eu faço muito o que a Gabi faz também. Às vezes, puta, lembrei disso daqui. Olha que legal, acho que você vai gostar. Zero interesse. Zero esperando algo em troca. Simplesmente lembrei de ti. E gosto quando as pessoas fazem isso comigo também. Eu falo, caramba, que legal, né? Significa que, em última instância, que foi o que a gente falou no começo desse episódio, o Gabi também falou isso, que prestei atenção no que te interessa, encontrei algo e lembrei de ti. E fazer essas recomendações são complexas, porque às vezes você pode recomendar alguma coisa e errar completamente a mão. Mas quando você acerta, a pessoa fala, porra, lembrou. E isso fortalece muito este nó de conexão entre você e uma pessoa. Total. Vai lá, Gabi. Não, é que eu só queria pegar um gancho nessa última fala, de quando você acerta e quando você erra. Eu não minto para minha conexão nesse aspecto. Vou dar um exemplo prático, só para você perceber que dá para usar isso a seu favor também. Esses dias mesmo, eu mandei me pediram uma ajuda de um curso específico e a pessoa me falou assim, você conhece pessoas nesse perfil? Era uma coisa muito específica. E eu pensei numa pessoa, só que eu conheço pouco a pessoa ainda. A gente teve poucas interações. Mandei uma mensagem, falei, fulano tá fazendo isso, eu acho uma coisa interessante. Pelo que a gente falou na nossa última conversa, tenho a intuição que, de repente, faça sentido para você. Você topa dar uma olhada e me dar um feedback? Olha só, não estou pedindo para ela fazer o curso, não estou pedindo para ela gostar do que eu falei para ela, eu estou pedindo para ela, porque cada informação que ela me dá me permite conhecê-la um poupouco melhor também, para numa próxima recomendação eu já estar com isso mais afinado. Então, não precisa saber de tudo. E se errar, você não precisa trazer a informação com autoridade. Certamente você vai gostar. Lembrei de você, mas eu posso estar completamente enganada, mas se você puder me dar um feedback nesse aspecto, te agradeço. Só eu não queria deixar passar, Próquino, porque me veio esse exemplo na cabeça. Não, Gabi, super bom, e é o exemplo de como uma simples mudança na forma pode mudar por completo como a pessoa que vai receber a sua mensagem, ela se abre ou não, né, para sua, enfim, proposta. Mas ouvindo vocês, me veio muito o lance de que, cara, fazer networking não é sobre escala, é sobre qualidade, né, sobre conexões profundas e, cara, eu tenho visto muito, inclusive no LinkedIn, e eu tô completamente intolerante, e essa é a palavra, eu tô completamente intolerante a conteúdos e mensagens de pessoas tentando me vender algum negócio, e 2, conteúdos e formas completamente pasteurizadas via inteligência artificial. Alguns, inclusive, nem se dão trabalho de deletar aquela parte final do ChatGPT. Veja essa mensagem assim, está de acordo com você... Caraca, velho, nem para deletar essa porra, cara. Porra, a mensagem vem com uns emojis que você nunca usou, cara. Vem com uma linguagem pasteurizada que você nem tem esse português tão rebuscado, entendeu? Então, assim, um pouco de personalização é bom quando a gente faz networking, né? Então, eu queria trazer esse ponto. E o outro, cara, eu estava refletindo aqui também, e eu estou num período da minha vida, e sempre que eu passo por períodos de ressignificação em alguma frente da minha vida, eu entro em períodos de falar sim para muita coisa. Quer dar aula? Sim. Quer dar palestra? Sim. Quer fazer o trabalho na empresa em Curitiba? Sim. Quer viajar para o Azerbaijão? Sim. E tal, né? E depois eu sei que chega uma...
Não! Sacanagem. Você troca o seu pogobol por um mergulho com o Pedro da caverna? Sim, então bora. Eu já falei para você me levar, cara. Enfim, e eu sei que o foco, para a gente desenvolver habilidades, é sobre falar não. Só que, para a gente ter foco e focar naquela tarefa, não ser tão acessível a pessoas, assim por diante. Só que, contraintuitivamente, cara, para você se conectar com pessoas, é a fase que eu estou hoje, a gente tem que falar sim, né? E a minha reflexão que eu fiz, ouvindo o seu ponto, Gabi, de ser bom de serviço e fazer um bom trabalho e tal, cara, eu já fiz muito trabalho de graça. Muito trabalho de graça. Ao ponto de que hoje uma das minhas principais fontes de receita formal, ela veio por anos de trabalho pro bono para uma pessoa que hoje eu posso chamar de sócio. Anos, não foi 1, 2, 3, foram anos que esse cara, com muito carinho, como um grande mentor, me levou para salas de conselho em empresas, me apresentou para pessoas que eu nunca teria acesso, me deu um ferramental e um conhecimento que eu nunca teria lapidado se não fosse trabalhar de graça no sentido financeiro e monetário, porque eu falo para ele até hoje, o que ele me deu, esse cara fez minha carreira. E então, às vezes, olhem com carinho essas oportunidades de pessoas bem intencionadas, que não estão interesseiras, que é o ponto que o Pedro trouxe, né? E, cara, a gente sabe quando a pessoa é bem intencionada e tem um bem-querer e é de boa índole, né? É que, às vezes, na necessidade, a gente não consegue falar não para esse tipo de perfil, né? Mas essa seria a minha dica também, assim, muito de quem eu sou hoje em termos de habilidades profissionais e acesso que eu tenho veio de anos de um side hustle, né, ou seja, de um projeto lá do B que eu tive em paralelo na minha carreira inteira, que eu não ganhei R$1 durante um belo período de tempo. Então essa seria a minha mensagem também. Super fundamental você destacar esse lance de saber quem está bem intencionado, para não parecer aqui que a gente está batendo palma para a precarização do trabalho, do tipo, Fio, vem aqui, me dá uma opinião, e você é consultor, mas eu não quero te pagar nada, mas né, só uma opinião, então assim, cuidado. E eu fico animada com essa parte desse assunto, porque com comunicação, que é mais a área minha e do Procno aqui de especialização, todo mundo só quer uma opinião, viu? Só que a opinião é justamente o que a gente sabe fazer, é nosso ganha-pão, então é bem complexo. E eu tô dizendo isso porque eu também trabalhei e continuo trabalhando de graça para pessoas que eu acho que são bem intencionadas, que estão precisando ali de um empurrãozinho, e isso é fazer um bom serviço também de nutrição da sua rede. Ninguém tá falando de você dedicar 30 horas de trabalho semanal para não ser remunerado. A gente está falando de marcar um papo de 1 horinha às 7 da noite, por mais cansado que você esteja. Pô, deixa eu ouvir aqui, é uma necessidade que eu acho que tem a ver com a minha experiência, que de repente eu posso fazer uma indicação. Inclusive, essa era a minha próxima dica, uma coisa que eu gosto muito de fazer, faço com o maior prazer, e é uma coisa que é muito simples, não me custa nenhum dinheiro. Desde que você seja bom de serviço, que é conectar duas pessoas que não se conhecem e precisam se conhecer. Eu não tenho, né, aqui é o próprio exemplo, o Procno está fazendo assim, que é o exemplo de a gente estar conectado aqui, porque ele fez isso. Isso que o Procno fez para esse projeto surgir, não necessariamente ocasionou que o Procno faz parte, mas não necessariamente ele precisava estar fazendo parte. Esse é meu ponto. Poderia ser só uma coisa... enfiar aqui. Imagina, poderia ser só uma coisa que geraria valor para mim, para o André, por exemplo, mas ele fez a ponte. Eu faço muito disso. Eu conheço um fulano que é a pessoa que você precisa... Eu não sei nem se ele resolve o seu problema, mas certamente você precisa conhecer, porque ele vai te dar caminhos para esse seu problema. Não é a necessidade de você ter resposta para tudo e ser a pessoa polivalente que vai resolver o problema de todo mundo, mas você ser essa pessoa conectada... Esses dias aconteceu uma coisa muito legal, assim, eu fiz um projeto de curadoria para uma marca e eu queria fazer um painel que juntasse 2 grandes temas. Aí, na minha cabeça, eu pensei numa pessoa que me lembra outra pessoa. Bom, enfim, resumo da ópera. Fiz o painel com essas 2 pessoas. Uma semana depois, essas 2 pessoas estavam se encontrando para um projeto que estava nascendo dali. Isso, para mim, como curadora, é um negócio que... é meu salário emocional, eu sei que tem críticas nesse termo, mas...
Cara, eu fico muito feliz de colocar 2 pessoas para gerarem novas ideias e novas receitas. Eu sei que um dia, se elas precisarem de alguém que faça algo desse tipo, elas vão lembrar de mim, só pelo simples fato mesmo de ver nascer uma conexão. Então, apresentem pessoas para pessoas, né? Colecionem essas 150, que essas 150 vão virar 300, 400, 500, etc. E tal. Mas João Dória Júnior está aí muito rico vendendo essas conexões. Não necessariamente vendendo essas conexões, mas fazendo parte desse acordo. Eu acho que concordo totalmente contigo, Gabi, mas o único ponto que eu queria trazer aqui, que é uma reflexão que nós temos que fazer como sociedade, que a gente não faz isso, é valorar essas conexões e valorar esses pitacos que a gente dá, porque é isso, eu hoje vendo pitaco para uma série de coisas, mas eu vendo pitaco baseado em 20 anos de experiência de mercado, nas empresas de tecnologia mais relevantes do mundo, é esse conhecimento que eu trago para a mesa hoje, né? Muita experiência, com muita coisa prática que eu fiz, muito serviço que foi entregue aí para fazer isso funcionar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um colega de mercado que eu ajudei ele a desenvolver um projeto dele. Hoje eu não faço mais parte daquilo, eu não tenho interesse em desenvolver o tipo de serviço que ele oferece no mercado, mas quando me procuram, eu aponto para ele. Só que eu aponto para ele e digo, te ajudo a viabilizar isso, porque eu recebi uma recomendação, ou seja, a minha credencial vai lá para cima nessa indicação, e falo, se vocês fecharem negócio, eu acho que é justo eu ter X% de participação nesse negócio. É uma conversa que a gente usualmente não tem aqui no Brasil, a gente não tem essa disciplina. Nos Estados Unidos isso é super comum de acontecer. E aqui eu venho exercitando e fazendo isso cada vez mais, para dizer, cara, eu estou te entregando quase que de lambuja alguma coisa. Quando eu fiz isso a primeira vez, às avessas, que foi, um cara me procurou e falou assim, tenho aqui um projeto, quero te levar junto, quanto custa? Eu tanto. E fechou o negócio. Cara, eu só meti um valor, eu não fiz mais nada, ele fez toda a venda. Na hora de pagar, eu falei, tem 15% aqui que é teu. Ele, imagina, tu fez a venda, não fiz nada. 15% desse dinheiro aqui é teu, é esforço de venda. Não aceitou, depois eu dei um trabalho para ele, não, vou te dar 10%, não quero. Mas a gente precisa ter essa disciplina e não é ruim ou vergonhoso a gente falar sobre isso. A gente fala pouco sobre dinheiro, mas networking vale dinheiro no fim do dia. É isso, fazer essas conexões despretensiosas é super legal, legítimo, importante, mas também fazer conexões com interesses monetários também é importante e fundamental a gente conversar sobre isso, porque networking é algo valiosíssimo. É por isso que Pedro Proc não ficará rico e Joe não. Eu faço e Maria não leva nada, mas tá bom, entendeu? Maria leva o quê? Lembrança. Maria, não. Leva o quê? Leva lembrança de marca, porque se você aí que fez parte desse meu networking, quando eu precisar, pelo menos me atenda, né? É só isso que a Thiago, esse episódio aqui. Mas viu, puta, super legal e importante seu ponto, Pedro. Não é à toa que agora o Pedro tá com um quadro novo, o Pedro tá fumando charuto, o Pedro tá com armações de óculos diferente, o Pedro tá com a barba mais aparada, tá com o microfone novo. Vocês repararam em tudo isso? Fez, como é que fala? Botox, peeling. O Pedro tá em dia, gente, recalchutado. Você tá destruindo agora ele já tá a minha imagem e a minha reputação. Você tá me destruindo aqui. Muito pelo contrário, Pedrão, mas brincadeiras à parte, cara, tem um dizer em inglês que, puta, nesse sentido funciona melhor, que o seu network é o seu net worth, né? Ou seja, o seu networking é o quanto que você tem de valor também nesse sentido monetário da palavra mesmo, né, cara? E esse seu ponto é muito legal, Pedro, porque não é a nossa cultura, mas a cultura do broker, né, que a gente tem nos Estados Unidos, que é o mediador é o intermédio pelo qual negócios acontecem, né? Parte da minha carreira, eu trabalhei comprando e vendendo empresa, não era eu com meu dinheiro, mas eu fiz esse papel. E, cara, as pessoas que indicam, simplesmente de abrir uma porta numa empresa, num fundo de investimento, ou num family office, ou pessoa física, cara, essa pessoa é uma das que mais ganham, porque o network dela é o net worth dela. Eu acho que esse racional deveria valer para outros tipos de trabalho com menor valor total, né, absoluto, que não é uma venda de uma empresa, mas a venda do nosso serviço, a venda da nossa marca, a venda do nosso tempo, do nosso valor, e assim por diante. Então, cara, super bom ponto. E queria aqui começar a finalizar, gente, esse nosso episódio super interessante sobre como nutrir. Palavras finais?
do lado de vocês? Eu tenho só porque você trouxe o assunto de personalização, né, que você disse que é bom que exista, eu acho isso absolutamente fundamental. Não se faz networking de qualidade mandando spam no e-mail da tua rede de contato ou, enfim, na lista de transmissão do WhatsApp. Desculpa, dá trabalho, como tudo que a gente fala aqui. Precisa nutrir, se você faz expansão, a pessoa nem responde. Eu coloquei uma vez numa news uma situação hipotética, que inclusive foi um amigo que me apresentou, que eu acho que ilustra bem isso que eu estou falando. Imagina que vocês recebam uma ligação, e aí você vê lá no visor do seu celular que é uma pessoa que estudou com você, uma pessoa muito querida, mas que faz 10 anos que vocês não se falam. Beleza? Aí você tá lá ocupado, mas aí você decide atender, e aí a conversa vai e vem. Quando você se dá conta, passou 2 horas e você tá lá falando sobre a mãe, sobre o tio, sobre o período da escola, como foi, como não foi. Desligou, né? A gente normalmente termina essas conversas significativas com uma sensação de que, puta, que legal. Agora, imagina que essa mesma ligação, no dia seguinte, você fica sabendo que não foi feita pelo seu amigo. Foi feita por uma inteligência artificial. Na verdade, todas aquelas informações que foram trocadas do seu lado eram genuínas e verdadeiras, do outro lado foi só uma IA que coletou informações de vocês nas redes sociais e conseguiu manter uma conversa de 2 horas. Pedro Proc não está fazendo a cara para mim muito de psicopata, assim, nesse momento. Meu Deus, aonde estamos indo parar? Então, não, essa situação não aconteceu. Mas é legal esse paralelo, porque evidencia o ponto. Esse é meu ponto, assim, ela não aconteceu verdadeiramente, ela é meio que um roteiro de Black Mirror, quem assistiu lá a série vai identificar, ainda não aconteceu. A grande pergunta é, a tua percepção de quem recebeu a ligação sobre a ligação mudou? Completamente, né? Todos os meus amigos aqui estão falando aqui assim, do tipo assim, o significado não está na conversa em si, de você só ter falado, mas no encontro entre 2 pessoas que geraram valor a partir daquela conversa. Por isso que eu acho que personalização, a entrega de tempo que você tem, a tua dedicação, é um valor que a gente não consegue mensurar. E isso, para mim, é o importante do networking, das conexões, de você conseguir personalizar o teu contato a ponto da pessoa saber que você se importa verdadeiramente. O resto, a IA vai dar um jeito para a gente. Então, se diferencie da IA, de fato, gerando conexões personalizadas que fazem sentido. Essa é o meu último caso e minha última dica, que eu coloquei, que tem esse assunto para mim, que fazer convites para as pessoas de forma personalizada, eu acho que é o que faz a diferença também na minha abordagem. Por conta do meu trabalho à frente da editora, eu precisei fazer muitos convites, e convites muito legais, que as marcas querem lamber os CEOs, desculpa aqui meu termo chulo, mas eu fiz convites muito legais, mas nunca era assim, André, vem aqui, tipo, passa a mão no telefone e fala, André, vem aí no meu evento. Não, André, aquele dia você comentou isso comigo, eu tô aqui com um evento que é bem importante, porque eu acho que você vai conseguir... dá trabalho isso, gente. Precisa investir energia e precisa ser personalizado e precisa ser feito por um ser humano. Gabi, o presente que você dá é a mensagem que você manda junto. Né? Você ia falar, André? Não, vai lá, cara, essa frase foi super de efeito, que eu fiquei só esperando a continuação dela. Mais do que o presente que você dá, é a mensagem que você manda junto. Por isso, eu estava anotando aqui, enquanto a Gabi falava, que acho que a primeira coisa que fica na minha mente sobre esse episódio é networking acontece em qualquer lugar. E a gente nunca sabe onde essa porta vai nos levar. Eu sou um exemplo vivo disso, acho que todo mundo aqui teve alguma experiência dessa. Então, cuidado, porque normalmente a gente fala assim, eu preciso fazer networking com pessoas que estão para cima de mim, que tem um cargo maior, que estão num lugar melhor, etc e tal. Mas a gente não esquece de quem está vindo atrás. Eu acho que um networking interessante que eu fiz na minha vida foi, enquanto eu liderava, ou era um dos líderes ali, né, estava à frente junto com colegas da Todo Mundo Precisa de um RP, a gente falava muito com jovens, com pessoas que estavam para baixo da gente, e se conectava e criei boas conexões com essas pessoas. Uma delas hoje é uma mentoranda minha, e outras pessoas dessa hoje estão em posições que começam a tomar decisão e começam a lembrar da gente. Então, criamos um pequeno exército de pessoas com as quais criamos boas conexões. A segunda coisa
é que essas conexões precisam ser verdadeiras, precisam ser interessadas e não interesseiras, já falamos muito disso, mas é o escutar, é o lembrar, é o anotar, é o legitimamente fazer perguntas que saiam do tudo bem tudo e você também, sabe? E a terceira coisa que para mim veio muito aqui na fala da Gabi é tempo. Tempo é a única coisa que ninguém aqui compra e que não volta para ninguém. Então, o tempo que você coloca no networking, que você coloca tanto buscando isso ou dando isso para alguém, ele é fundamental. E esse tempo precisa ser um tempo de qualidade, ele precisa ser um tempo bem empregado e bem amarrado. Então, essas são as 3 coisas que mais ficam na minha cabeça sobre este ambiente. Ferramenta, o resto, tudo são outras coisas que mais fáceis de resolver. Excelente, Pedro Próquino, muito obrigado também pelas suas contribuições. Turma, do meu lado, assim, o que fica de reflexão desse episódio é, cara, fique atento às oportunidades, das sincronicidades dos acasos que acontecem na nossa vida, né? Porque ali tem oportunidades, ali tem algum aprendizado, ou ali tem alguém precisando de algum conhecimento, de alguma ajuda. Então, a cada dia é uma oportunidade para a gente, cara, ser importante para alguém, assim. Já até contei a história para vocês que eu fui síndico do meu prédio, né? Cara, eu não ganhei R$1 sendo síndico do prédio, mas eu já ganhei tanto bolo de fubá das senhorinhas do meu prédio que, assim, valeram... às vezes vale o dia, né? Mas a frase para mim que fica também, além das sincronicidades, é aquilo que eu trouxe, né? Que, caramba, as oportunidades futuras que a gente tem é uma função de o que a gente sabe hoje, quem a gente conhece hoje e onde a gente transita hoje. Então, fazer ações intencionais, interessadas e se tornar interessantes, eu acho que é um caminho legal para a gente expandir o nosso networking de maneira estratégica. Turma, e é isso. Então, para vocês que assistiram a gente até aqui, a gente sabe que vocês são fãs do Entre Linhas SA, fã principalmente do Pedro Próquino, da Gabi. Eu tenho uns gatos pingados ali também que me assistem. E, então, obrigado, assim, de verdade, para a gente ter sido, de novo, um presente, uma escola, um aprendizado, e está sendo interessante ver que os nossos episódios estão ganhando uma atração legal, assim, né, no sentido de pessoas que estão começando pelo episódio, sei lá, 8, 9, esse é o 9º episódio, voltam lá e começam a assistir o primeiro, desde o Líderes Medíocres, não sei o que e tal, e tem trazido reflexões, pontos, feedbacks, melhorias, e até provocações para a gente continuar nessa jornada, que está sendo super legal, e eu tenho percebido que a gente tem agregado valor para algumas outras pessoas, além de nós mesmos. Então, para mim, isso, já é sucesso e já conta de maneira super positiva. Então, curtam a gente, compartilha. Se algo nesse episódio ressoa com alguém que você conhece, pegue esse episódio, mande para essa pessoa, não faça uma mensagem completamente pasteurizado no ChatGPT, escreva com os próprios dedos, põe um errinho de português lá para fingir que não foi uma máquina e mesmo não sendo, entendeu? Então esse tipo de coisa eu acho que é legal para outra pessoa achar que você de fato dedicou energia e lembrou dela de maneira mais positiva. Fechou? Fechou. Sigam o Entre Linhas SA lá no Instagram e o canal de gastronomia do Pedro. Não, e eu não sei se vocês sabem, viu, Gabi? O Pedro, ele tá abrindo um clube da leitura do Harry Potter. O primeiro vai ser a Pedra Filosofal. Então, que semana que é, Pedro, que começa o clube de leitura? Cara, vocês são ridículos, velho. Vocês são o pior tipo de gente que pode existir, entendeu? Gente, tchau, obrigado. Gente. A gente fica com essa. Valeu, beijo, tchau. Beijo.